O Oceano Atlântico está resfriando numa velocidade recorde. Pois é, e isso muda muita coisa mesmo. E olha, já posso falar que pelo menos não resfria tão rápido assim há quase 40 anos. Quer dizer, mais de 40 anos. Olha, tá assim pegou, deu entrada no resfriamento do Atlântico. Mas nós vamos saber exatamente o que está acontecendo, que fenômeno é esse, e vamos explicar aqui, porque sabe como é que é, né? Aqui a gente fala, mostra dados, explica, e você não fica sem saber nada. Então, se gosta desse tipo de vídeo, já peço a você que deixe o dedo no like. E ó, não se esqueça, lá, Clube de Membros. Mas, vamos lá, vamos ver justamente o que está acontecendo. E as notícias são essas aqui, ó. Atlântico está esfriando a uma velocidade recorde. E isso muda tudo, até mesmo a temporada de furacões. Pois é, ó, muda a temporada de furacões, muda algumas situações no Brasil, muda algumas situações na África e ó, tem pesquisas que falam que pode interferir até no Pacífico. Caramba, né? Então vamos entender o que está acontecendo. Porque, ó, segundo até mesmo né, a própria CNN, né, que jogou isso aqui, tá? Tá aqui, ó. As temperaturas numa parte do Atlântico esfriam mais rapidamente do que qualquer outro momento registrado desde 1982, ou seja, há 42 anos. Pois é, isso aqui, ó, que está acontecendo. Então vamos entender, vamos lá, porque sabe como é? Aqui é assim. Bom, pessoal, acontece que tá assim o oceano, tá? O oceano do mundo. Isso aqui é justamente hoje, dia 22 de agosto, onde que nós vemos né, a temperatura tá, de superfície. Aqui em cima, mais quente, tá? Justamente mais frio aqui, perto da costa da Islândia e tal. Aqui nessa costa mais quente, normal, isso aqui acontecer, principalmente por causa dessa situação aqui que a gente vai falar também. Aqui já um pouco mais aquecido, também normal por causa do sol. E aqui, ó, essa língua azul aqui que nós estamos falando. É isso aqui, pegando parte também. Olha só aqui na costa da África também, friozinho. Então, essa situação aqui, ó, que é o grande porém. Isso aqui, tá? Que se esfriou bem mais rápido do que se esperava. Foi uma queda vertiginosa. E nós estamos aqui ainda com o Oceano Pacífico, ainda né, sem estar com o Laninha instalado, mas já com temperaturas né, completamente diferentes de El Ninho, empurrando a água quente para cá, ó, que já é sim uma questão né, bem interessante de possível laninha né, se instalando, onde que a água fria domina aqui e o restante aqui em volta dele domina a água quente. É bem normal disso acontecer durante o Laninha. Tá? E tem outra oscilação bem interessante aqui também na costa dos Estados Unidos. Tá? Aqui, esse vermelhão aqui ó, justamente no Estreito de Bering é mais frio. Então vamos lá, porque acontece que quando nós vemos a anomalia dos últimos 7 dias, nós vemos que houve também ó, um resfriamento nessa parte, tá? Apesar da temperatura aqui ainda estar, né, aquela temperatura, vamos dizer assim, ainda, né, um pouquinho mais alta, mas em 7 dias houve um resfriamento. E conforme também aqui, tá, no Ártico, em volta da própria da Groenlândia, em volta aqui da Islândia, né? E aqui um pequeno aquecimento também aqui justamente, né, por causa do sol, onde, né, podem acontecer até furacões. E aqui, ó, é o que houve aquele resfriamento e o Laninha ainda, né, não instalado, né? Então, vamos lá, porque é o que nós estamos vendo, né, a variação dos últimos 7 dias, tá, no planeta todo com relação aos oceanos. Você vê que houve pelo menos um bom lugar de perda de calor, tá? Houve uma perda de calor, apesar das temperaturas ali ainda estarem acima. Bom, então, quando nós vemos né, a temperatura né, das anomalias de superfície, nós vemos que grande parte no hemisfério sul
estão com temperaturas um pouco mais abaixo. Eu falei com vocês, vinha falando, que houve uma perda muito grande de calor para o Oceano Pacífico, que isso interferiu diretamente na temperatura da troposfera, ou seja, onde nós habitamos, né? Então jogou a temperatura média do planeta lá para cima, é normal, tá? Isso aí eu expliquei no vídeo passado. E com isso, né, acontece que se a gente pegar essa parte aqui, ó, você vê que justamente dessa linguinha azul aqui que eu estou mostrando com o mouse, tá? Essa parte aqui dessa linguinha azul foi o local aqui na costa da África e também no Brasil, foi o local onde que teve essa queda vertiginosa de temperatura. Tá? Isso aqui é o que nós vamos tratar desse resfriamento rápido, intenso, que vai alterar muita coisa. E aí o que acontece, meus amigos? Se a gente vê uma situação bem interessante aqui, que já é o primeiro ponto a ser tratado. Nós vamos falar disso aqui, ó, da Now, né? Now, o que é Now? Não, calma. Now, ele é justamente aquele índice que é oscilação do Atlântico Norte, né? Que é North Atlantic Oscillation Index. Né? Eu já gastando meu inglês aqui um pouquinho. Então acontece que esse índice aqui, ele é justamente aqui em cima, tá? Onde que o Now, né? Ele vai pegar parte ali do Atlântico Norte, que é justamente a oscilação do Atlântico Norte. E esse índice, ele descreve o quê? Variações na força, né? Na força, não é Star Wars, mas é força, tá? De padrões de pressão da atmosfera que são recorrentes sobre o Atlântico Norte. Um baixo ali sobre a Islândia e um mais forte sobre os Açores. Então, aqui nós temos justamente isso aqui, ó. Esse padrão mais baixo por aqui e aqui mais fortezinho, né, mais alto. Então, quando nós temos a seguinte situação, vamos ver o seguinte. Quando os valores estão positivos do Now, né, então vamos ver aqui justamente o que está apresentando. Nós estamos falando disso aqui, ó, com o valor positivo, tá? Então, quando o valor está positivo, indicam o quê? Características mais fortes dessa diferença de pressão. Então, ou seja, esses valores extremamente positivos, ou seja, a pressão está muito diferente aqui, que quando está negativo, esse troço vem para cá, desloca um pouco mais aqui para a costa da África e ajuda naquela nuvem de poeira, né? Daquela nuvem de poeira do Saara que vem lá cruzando o Atlântico. Olha que legal, né? Guarda isso. E acontece que quando esses valores estão fortemente positivos, estão ligados a condições quentes no leste dos Estados Unidos e também na Europa, né? Pegando também parte mais ao norte, mas pega bastante parte da Europa também, é a parte onde que está mais quente, tirando essa parte aqui, tá? Essa parte aqui lá dos nórdicos, né? Dos países mais nórdicos, que aqui essa água está bem mais fria, né? Aqui por causa dessa oscilação, aonde nós estamos vendo aqui, ó, essa água está mais fria com relação aqui. Então, sim, nós temos essa situação no leste dos Estados Unidos e também na Europa. E olha que interessante, né? Nós temos essa situação no leste dos Estados Unidos e também na Europa. Olha o que saiu na mídia há pouco tempo atrás. Aqui, recordes de ondas de calor muito intensas castiga leste europeu com recorde. Isso foi em 15/7/2024. E depois aqui, também, ó, onda de calor nos Estados Unidos se desloca para o leste. Se desloca para o leste dos Estados Unidos. Isso aqui foi também, essa onda de calor também foi no mês de, aqui ó, 16, 15, 16, 17, ó, 15, 16, 17, tá? Do 7. Ou seja, guardem isso, porque quando a gente olha justamente do nosso querido mapa, né, nós vemos o seguinte, que julho, olha como é que foi julho, foi um mês onde que
e chegou só um tantinhozinho de nada aqui para ficar próximo do negativo. Ficou muito pouco negativo. Ficou muito positivo e vinha desde junho, ó. E julho, justamente na metade de julho, depois, ó, agosto, até chegar ao início de agosto, olha o quanto que ficou positivo. E lembrando que essa situação, quando está positivo, onda de calor na Europa, aumenta o calor na Europa e a parte aqui desse calor no leste americano, onde justamente aconteceu isso em julho. Né? Então, beleza. Depois dessa grande, né, vamos dizer assim, dessa grande fala, dessa grande interpretação e principalmente mostrando a você essa informação, já peço a você o seu like, senão não deu, né? Então, por favor. Bom, então vamos continuar porque agora a coisa ficou séria também. Agora o bicho vai pegar. Porque simplesmente nós vamos ter aqui a seguinte situação. Vocês se lembram disso aqui? 18 de maio, 16 de maio, 15 de maio, ou seja, aquele meio de maio lá, que eu mostrei esse slide aqui, onde que isso daqui é o dipolo do Atlântico. É o dipolo do Atlântico Sul, tá? E justamente esse dipolo do Atlântico Sul, que foi bem aqui, ó, evidenciado, foi um dos fatores que fez aquele estrago lá no Rio Grande do Sul. Lembram disso? Que eu expliquei por que choveu lá no Rio Grande do Sul, por que teve aquela inundação toda lá no Rio Grande do Sul? Então reparem esse slide aqui, que foi no dia 18 de maio que eu tirei. Não, perdão, no dia 2 de maio. Dia 2 de maio, tá? E olha aqui a situação do Atlântico nessa área aqui, ó. Fiquem de olho. Por quê? Porque nós vamos fazer... Olha só como é que tá agora. Olha a diferença, tá, da enorme queda de temperatura que aconteceu em praticamente 2 meses. Foi uma coisa abrupta. E aí, comparando as duas, né, nós temos aí em praticamente 2 meses e pouquinho, tá, olha a diferença, tá, dessa coisa azul aqui, dessa linha azul, na costa da África e parte da costa nordestina, e aqui, ó, aqui também. Tá? Ou seja, esse camarada aí, tá? Na verdade, é um modo equatorial do Atlântico, tá? Modo equatorial do Atlântico, mas que muita gente gosta de chamar de Ninho Atlântico. Pois é, Ninho Atlântico, ou é o Ninho e Laninha do Atlântico. E como pode ser chamado também dessa situação, tá? Isso na verdade, o que seria esse modo, vamos chamar de forma popular, que todo mundo gosta muito de falar, que é justamente é o Ninho e Laninha do Atlântico. Ele é um padrão climático interanual, quase que periódico, tá? Ele tem vários períodos, mas, ou seja, não é uma coisa tão certinha, não é um ciclo fechadinho, onde que o Oceano Atlântico Equatorial, de modo que domina a variabilidade de ano para ano, ele resulta em episódios alternados de aquecimento e de resfriamento, onde as temperaturas de superfície do mar eles acompanham as mudanças na circulação atmosférica. Pois é. E quem comanda esse negócio daí são os ventos alísios, tá? Então, essas mudanças, nesses padrões dessa atmosfera aqui, tá? Nessa região onde estava muito quentezinho e agora aqui, ó, já está indo para muito friozinho. Quem comanda isso daí são os ventos alísios. Beleza? Então, fiquem ligados, por quê? Porque nessas amplitudes, nessas situações, vamos dizer, essa oscilação, esse El Ninho do Atlântico, esse Laninha do Atlântico, ele muda condições, tá? Ele muda condições no Brasil,
na África e em outros lugares também, tá? Então, que nós vemos que grande parte do Atlântico Norte ainda está bem quente, tá? Ainda está bem quente. E vamos continuar vendo aqui, que é justamente isso aqui, ó. Grande parte do Atlântico Norte ainda está bem quente porque nós estamos com a oscilação do Atlântico Norte, justamente numa fase quente e também reforçado pela oscilação multidecadal do Atlântico Norte, que está na sua fase quente desde 1995. E essa situação da NAO, que é essa fase aqui, né, do Atlântico Norte positivo, e ela ajuda o quê? Ajuda a aparecer furacões. Quando nós estamos com essa situação aqui, né, onde nós estamos com o El Ninho do Atlântico, ou seja, essa fase quente, os furacões aqui na costa africana, que também nascem bastante, eles podem nascer e se desenvolver mais fortemente aqui. Onde teve, né, aquele furacão que se criou e se desenvolveu rapidamente, já, né, que até falaram, né, olha, nunca nasceu um furacão tão cedo, né, na época dos satélites, claro. Nunca nasceu um furacão tão cedo, nunca se fortaleceu tanto, tal. Estavam, além desse aqui muito positivo, não, muito positivo, aqui também estava positivo, tornando uma bacia de água quente aqui, e o furacão, ó, ele adora essa água quente. E com isso, ainda tem mais um fator, que desde 1995, a oscilação multidecadal do Atlântico, ele está na fase quente, isso aí dura 20, 40, 50 anos, pode durar. E aí o que acontece? Quando essa oscilação está na fase quente, tem um porém, aumenta a quantidade de furacões no Atlântico Norte. Pois é. Então, né, já sabemos por que o Atlântico Norte está vamos dizer assim, com uma leve tendência de aumento de furacões. Bom, então acontece que se essas condições que nós estamos vendo aqui, tá, que nós vimos que elas continuarem, se eles simplesmente, né, grande parte do Atlântico Norte pode estar ainda bastante quente, tá, que é a oscilação que está acontecendo. Em contraste, desde o início de junho, a temperatura da superfície do mar, né, do Atlântico Equatorial, ou seja, essa parte aqui que está assinalada, onde está esse azulzinho, ela vem simplesmente despencando. Onde que o Atlântico Equatorial Central tem sido de 0,5 a 1 grau Celsius mais fria do que o normal. Só que nessa época do ano, essas condições frias, elas podem persistir, vamos dizer assim, normalmente elas vão persistir até o final de agosto. Mas esse fenômeno está ainda bastante ativo. E se continuar com isso daí, pode acontecer a justamente instalação desse laninha equatorial ali, laninha do Atlântico, tá? E aí é o que mora a situação. Se essas condições frias permanecerem até o final de agosto, ainda estão lá. Se isso permanecer, pode sim que pode ter uma adequação, uma alteração no clima e no tempo ao redor do Atlântico Tropical. Tá? E quem fica ao redor do Atlântico Tropical? África e Brasil, principalmente. Tá? Nesses dois pontos ali podem haver bastante alterações. E aí é o seguinte, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Olha como é que tá tirado hoje. Olha como é que tá isso aqui tirado hoje, ó, dia 22, justamente o dia desse vídeo. Então tá aqui, essa bacia de água fria aqui é justamente nessa posição onde que parece que o Laninha está se fortalecendo. E aí acontece que espremeu esse bolsão de água quente aqui do dipolo e a água fria aqui, ó. Essa água quente, ela tá descendo um pouco, mas está resfriando justamente aqui na costa. E essa água quente aqui, tá? Ela pode ajudar nas chuvas aqui justamente no Brasil, por enquanto,
se principalmente a Antártica soltar uma frente fria, que vamos dizer assim, não se assustem se aparecer por ali, tá? Um pouco mais à frente, um ciclone extratropical, tá? Ciclone extratropical pode aparecer todo ano. Então aqui nós temos uma condição de água quente e água fria, tá? Mas a maior parte do Atlântico Sul está com essa água fria, com dipolo, né, positivo ainda. Mas essa situação aqui, ó, é que vai alterar alguma coisa. Tá? Essa situação aqui. Agora, e essa fase fria, ele é um padrão climático natural, tá? Desse modo zonal do Atlântico, tá? Esse modo zonal do Atlântico, eu posso aí, que ao longo dessas linhas de latitude, esse padrão ele funciona como se fosse o El Ninho, né? O El Ninho oscilação sul, ou seja, o El Ninho, Laninha e tal. E essa oscilação entre fases frias e fase quente, a cada poucos anos, tal, ela normalmente ela altera bastante a temperatura de superfície do mar do Oceano Atlântico. E esse ciclo sazonal, ele tende, assim, pouco surpreende as águas mais quentes ou mais frias, que as águas mais quentes normalmente ocorrem na primavera, tá? Enquanto as águas mais frias ocorrem mais, né, vamos dizer assim, mais lá para baixo, né, lá pro mês de agosto, tal, entre julho e agosto, né, é onde ocorrem essas águas frias. E por enquanto está ocorrendo, mas só que o problema é o seguinte, que não é só a ocorrência, imagina que estava aqui, ó. Esses são os índices que está mostrado desde 1982, onde não houve uma queda tão forte, tá? Onde não houve uma queda tão forte. E aí, o que acontece? Nesse padrão, nós vemos que já alterou algumas fases. E essa fase quente aqui também, tá? Essa fase quente, que eu expliquei aqui no canal, foi uma das responsáveis pelo quê? Pela entrada de menos chuvas na Amazônia. Tá? Foi uma das responsáveis de menos chuvas na Amazônia. Tá? Lembra disso? Então, só voltar aí que eu expliquei isso aqui. Bom, então repare o seguinte, que olha como é que foi a intensidade dessa queda. Estava lá em cima, de repente, ó, para baixo. É algo assim muito, muito grande. Porque as águas, nós estamos falando dessa situação aqui, abaixo de 25 graus Celsius, onde poderia estar 27 tranquilamente. Tá? Então, e chegando, por exemplo, ali em março tal, já teve situações dessas águas ali chegarem quase a 30 graus. Tá? Nós vamos ver aqui que foi justamente a questão de que estava instalado, né, um Atlântico El Ninho Atlântico, Ninho Atlântico, né? Vamos chamar assim de Ninho Atlântico. Então, provavelmente, tá, isso aí tá acontecendo para o contrário, porque a gente pode ver, né, o seguinte que reparem que isso daqui que vocês viram, né, nesse cantinho, ela é demonstrado nesse gráfico aqui do lado, ó. Nesse gráfico aqui do lado, ó, onde que de repente deu um tombo muito grande, tá? Deu um tombo muito grande. E é o que nós vemos. Essa situação aqui, tá? Quando teve o problema lá no sul, em maio, olha só como é que tava. E saiu de abril também muito positivo, e maio, né, final de abril, início de maio, estava muito positivo. É aquela situação ali, ó, com essa fase mais quente. E depois, como está agora, aqui, ó, já passou, né, de julho, já estamos em agosto, e olha como é que tá ainda, né, mais frio. Então, acontece o seguinte, que a tendência é sim, tá, de se instalar esse El Ninho, tá? Esse Laninha, perdão. Então, esse resfriamento, por exemplo, de verão lá no hemisfério norte, é devido aos ventos que agem na superfície do oceano, tá? E da Terra, que tem uma faixa, né, de chuva ao redor, né, dos trópicos, impulsionado pelo aquecimento solar mais forte nessa faixa, né, durante justamente esse período, ele faz esse vento aqui, né, e fazendo com que haja a surgência de água mais fria.
Mas essa faixa de chuva ela migra para o norte durante o verão do hemisfério norte. Né? Lembra lá ela segue o Sol, que essa faixa de chuva ele está falando da zona de convergência intertropical e passa justamente por aqui, que é o que leva, né, a água, né, muita chuva aqui para o Nordeste e que entra a chuva lá na Amazônia e faz entrar aquela aí quando está. Ela literalmente segue o Sol, que durante o nosso verão aqui, o que acontece ali? A zona de convergência intertropical, ela meio que dá uma entrada ali pelo Nordeste, pegando boa parte do. Aqui, né, esqueci o nome do local, mas tudo bem. Ela entra por aqui pelo Nordeste, ali pelo Maranhão, e faz uma curva aqui, pegando praticamente toda a Amazônia. Aí entra, né, os chamados, muito entre aspas, rios voadores, que o nome certo seria advecção. E aí traz essa umidade lá para o sul e sudeste e tal. E tudo isso daí depende também quando tem um centro de baixa pressão lá no sudeste e que aí forma, né, a zona de convergência do Atlântico Sul. Então, ou seja, vai umidade para tudo quanto é lado. Mas acontece que é, quando há essa migração tal, essas tempestades elas são regulares, tá? E atraem, né, esse ar desse Atlântico equatorial. Por que atrai esse ar? Porque essas tempestades são zonas de baixa pressão, então atrai esse fluido. E esse vento constante do sudeste são fortes, o suficiente para arrastar a água, né, da superfície para longe do Equador. E que traz justamente o que? Essa ressurgência de águas frias das camadas mais profundas do oceano. Ou seja, é um processo conhecido como ressurgência equatorial. De uma forma, vamos dizer assim, de uma língua, né? Aquela língua fria, justamente subindo nessa situação aqui durante o verão no hemisfério norte, porque justamente é acompanhado, né, pelo Sol, tal, justamente pela zona de convergência intertropical. Beleza? Então acontece que, com isso, né, vocês sabendo isso, vamos voltar umazinha. Esse foi o problema aqui, ó. Nós tivemos aqui esse Atlântico El Ninho, esse é o Ninho Atlântico instalado e muito provavelmente, ó, está sendo instalado o Laninha, porque está, ó, muito baixo essa temperatura. Ela baixou de 25 graus. Tá? Então, nós tivemos aqui de março até agora uma diferença de quase 6 graus. Isso é muita coisa. Tá? Isso é muita coisa. Então, por isso que é o que estão falando, que nessa situação, isso daí pode trazer, né, essa grande variação. Então, esses ventos constantes, né, do sudeste ali, no caso, são fortes o suficiente para arrastar essas águas, tá, para longe do Equador e fazendo esse resfriamento aqui. Tá? E, claro, já que joga para cima as águas mais quentes para cima, então ajuda até a formação dos furacões. Só que quando tem uma situação muito mais fria aqui, tá? O que acontece? A zona de formação de furacões ali, elas perdem essa intensidade de água quente. E aí dá uma limitada. E até o momento, né, o que aconteceu? Com essas temperaturas extremamente quentes que estavam lá no Mar do Atlântico Equatorial, de fevereiro a março, quando que as temperaturas ultrapassaram, né, pegaram lá os 30 graus, foi, né, realmente algo bem interessante, tá? É isso. E ultrapassaram isso daí. Só que esse evento quente, ele foi mais forte desde 1982. E igualou, né? Sim, igualmente notável também como aconteceu essa transmissão. Só que nunca antes visto, pelo menos, né? Nunca antes foi visto o quê? Uma coisa nesse registro observado que o Atlântico Equatorial oscilou tão rapidamente para um outro evento. Tá? Isso realmente foi algo que no que nós temos de dados, pelo menos lá desde 82, desde 42 anos, isso nunca aconteceu. Isso é algo surpreendente, porque justamente essas anomalias frias do Atlântico Equatorial Oriente durante junho e julho de 2024 coincide com a entrada
desse enfraquecimento dos ventos alísios sudeste por perto do Equador, tá? E esses ventos equatoriais, eles ficaram mais relaxadinhos, né? Com essa ressurgência induzida lá dessas anomalias. Bom, beleza. Isso importa? Agora, por que me importa essa queda de mais meio grau, menos meio grau? Por que isso importa? É isso que nós vamos falar. Porque, além de estar instalado isso daí, esse El Niño, esse Laninha, esse El Niño e tal, ele pode trazer alguns problemas, demonstrando como, por exemplo, aumento na probabilidade de furacões quando nós estamos na parte quente. E nós tivemos, né, furacões bem aqui, né, início da temporada, né, ele se fortaleceu muito rapidamente, tá? E do contrário, ele diminui a tendência de furacões. Então, o NOAA ele estava com uma previsão de laninha, que já tivesse sido instalado, que laninha aumenta a quantidade de furacões, só que o laninha não se instalou. E de repente ainda, ou seja, já daria um impacto na previsão deles. E agora isso daí, e também vai dar um outro impacto na previsão deles. Ou seja, eles vão ter que refazer a previsão para tentar ver se vão acertar melhor. Não tem jeito, né? É o que acontece, a natureza é assim. Só que ainda tem previsões que podem acontecer nas ilhas de Cabo Verde, na África tal, e principalmente, né, no Brasil, onde que se estamos de olho no evento próximo, somente nas próximas semanas que podem ratificar isso, esse acompanhamento é muito fundamental. Por quê? Como é que ele afeta a gente? Como é que ele afeta realmente o Brasil? Tá? Então, é muito, muito esperado que esse impacto desse oceano ele aconteça. Tá? Que ele pode sim vir a formar esse laninha, né, que é esse fenômeno no resfriamento tal da superfície. E esse fenômeno ele realmente pode influenciar o Brasil. Tá? Onde que o laninha nesse período assim de intervalos que variam desde, pode dizer assim, de 7 anos, assim, muitos meses tal. Esse fenômeno foi registrado em algumas vezes, 2016, 2010, 2007, 98, 95 e tal. E esse episódio já aconteceu antes, tá? Só que ele não tem uma periodicidade, como eu disse, totalmente normal. Não é uma coisa, né? E essa oscilação ela começa extremamente alta. Isso que tá chamando a atenção. Porque teve uma queda muito grande, um resfriamento muito grande. E o que isso pode trazer para a gente? Se essas temperaturas do Atlântico permanecerem tão abaixo assim na média, para o mês, né, do fenômeno, ele pode ser ratificado. Tá? E esse evento pode trazer grandes impactos no padrão de clima parte global, influenciando, por exemplo, a distribuição de umidade e as temperaturas em várias regiões. Tá? Onde que nós vamos ver aqui pelo mapinha, vou voltar aqui para o nosso mapinha, que a gente pode entender melhor. Tá? Aqui pelo mapinha do Brasil mesmo tá bom. Onde que o Europa, tal, isso aí não esquece que não vai influenciar. Tá? Mas existem estudos falando que esse evento ele pode trazer, até mesmo provocar problemas na instalação do El Niño ou Laninha lá no Atlântico, no Pacífico. Não é certeza ainda desse estudo, mas tem estudo que apontam isso. Tá? Ainda estão vendo os fatos. Mas nós sabemos que o Laninha no Pacífico ele pode provocar secas no oeste dos Estados Unidos e chuvas intensas no leste, por exemplo, da África e tal. E também trazer chuvas bastante diferentes no mundo. E o Laninha no Atlântico ele pode reduzir chuvas nessa região da África, tá? E pode aumentar chuvas no Brasil. Essa situação aqui pode aumentar chuvas no Brasil. De que forma? Onde que ele pode aumentar as chuvas, né, aqui no nosso país?
ele pode aumentar chuvas bastante interessantes no Nordeste, tá? Esse resfriamento das águas, do oceano, ele torna a circulação do ar mais úmido em grande parte da América do Sul e reflete o quê? De forma diferente nas regiões do Brasil. Norte e Nordeste, esse resfriamento, ele intensifica as chuvas. Então essa região aqui pode ser afetada com mais chuvas do que normal. Já no sul do Brasil, ele faz dá o contrário. Ele diminui as chuvas, tá? Na região sul, ele tende a diminuir as chuvas. E agora, já no centro-oeste e sudeste, ele pode ter uma definição, vamos dizer assim, ainda meio que, né, sem muito que saber, tem que esperar, porque depende da intensidade, tá? Mas pode evoluindo e pode variar também de acordo com o tamanho. Pode tanto variar para mais seca ou menos seca. Então, se for realmente esse laninha instalado, pode diminuir um pouco a quantidade de chuvas no centro-sul também, tá? E isso pode trazer alguns problemas no Brasil, como, por exemplo, a mudança causada, né, por essa situação em cultivos de soja, trigo e milho, como, por exemplo, eventuais secas lá no Rio Grande do Sul, e pode até prejudicar a safra de café, por exemplo, muitos citros e cana-de-açúcar. Então, se você gosta de um cafezinho, de repente pode ficar preocupado nisso. Pessoas aqui em casa que não gostaram de ouvir isso. Bom, então é isso aí, pessoal. Acontece que esse fenômeno acompanhado, né, pode trazer esse tipo de situação e situações um pouco mais severas para o Brasil também. E se instalar o Laninha junto com isso daí, aí sim nós vamos ter um reforço ainda mais. Apesar de que tem estudos que falam que ele pode retardar um pouco o Laninha, mas pode acontecer, tá? Acontece que se os dois se instalarem, então os efeitos serão mais ainda com aqui, né, no Nordeste do Brasil e Norte, com mais chuvas, Sul com Centro-Oeste e Sudeste com menos chuvas. E aí entra aquele impacto, né, na geração de energia, e eu vou deixar para falar isso, tá? No canal lá relacionado a essa situação de energia. Peço a você que olhe, vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Não quis ser de longe, né, nada de, vamos dizer assim, de questão de apocalipse. Vocês sabem que eu não sou. Principalmente eu trouxe a explicação do fenômeno, o que pode acontecer. Expliquei o fenômeno, expliquei dessa situação, o que ocorre. Mas ainda não ficou muito claro, tá, o porquê que aconteceu essa queda tão grande. Que isso com certeza foi alteração na atmosfera, tá? Alteração na circulação atmosférica. E, portanto, ainda tem discussões sobre isso. E tem algumas pessoas que discutem o fato da erupção do vulcão Tonga-Ronga. Mas não vou trazer isso aqui como uma verdade, porque ainda não sabemos. Tá? Eu tenho um grupo que a gente discute muito isso, e algumas pessoas levantaram um pouco essa situação, porque que simplesmente a estratosfera, tá? Ela alterou parte da circulação com essa erupção. Então vamos esperar mais um pouco. Mais para frente, se tiver qualquer alteração sobre isso, eu trago para a gente falar aqui e explicar se realmente tem ou não a ver com a erupção, se não tem, se foi somente esse fenômeno, se tem outro fenômeno que de repente não foi associado. Mas a questão é que isso aqui, ó, se continuar a resfriar, podemos ter sim alterações importantes no Brasil. Beleza? Então é isso aí. Gostou? De novo, dedo no like. E ó, torne-se membro no canal. E amanhã já vai estar lá o vídeo novo. Forte abraço. Até a próxima, pessoal.